E aí pessoal, beleza? Vamos começar mais um vídeo pro canal. E hoje nós vamos falar de um caso que aconteceu com uma Marea Turbo Yuken. Vamos lá. Então, eu tava com uma Marea Turbo e aí ela deu um problema no motor de arranque. Ela tava dando, às vezes ela ligava, às vezes ela não ligava. Aí ela... E mano, pior, 6 cilindros, turbo, é complicado. Esse carro não pode dar tranco, né? E era grandona, do jeito que era grandona aquele carro ali. Aí o que a gente fez? Aí eu peguei esse carro, fui para com ela ali na oficina. Aí os caras na época estavam cobrando uma fortuna pelo motor de arranque, né? Que na época o motor de arranque dela era uns 650, 700 pau. E aí eu cheguei e falei assim, poxa, mas... e era caro mesmo, o motor de arranque era caro. Aí eu cheguei e falei assim, beleza, né? Vamos ver o que a gente faz aqui. Aí quando eu cheguei pra mandar fazer o serviço, eu fiz uma pesquisa, falei, depois eu vou fazer isso daí. E era um carro que eu pegava de rifa, eu ficava alguns dias com ele pra mostrar o carro e tal, né? E aí eu falei com o cara lá, que era o dono do carro, ele, mano, isso daí não dá pra trocar agora, vai ter que esperar mais um pouco e tal. Aí eu falei, poxa, mano, mais um pouco ainda pra poder... Aí fica difícil pra mim, né? Porque era ruim você ir em alguns lugares, o carro sem motor de arranque, você imagina, mano, é uma dureza, né? Aí eu falei assim, pô, mano, não dá, né? Aí eu falei assim, beleza. Aí eu fui para conversei com um amigo meu, que era o Cocada, eletricista. Aí ele falou, pô, Wagner, esse motor de arranque desse carro, se for o Bosch, é o mesmo do Santana. Aí eu falei, então vamos ver, né? Aí eu parei nele lá, ele olhou e falou, cara, é o Bosch. Aí eu vou tirar ele, você vai lá e pega o outro, Só que não fala que é da Marea não, fala que é do Santana. Se você falar que é da Marea, os caras vão cobrar uma fortuna, né? Aí eu fui, falei pro cara lá, meu, é o motor de arranque do Santana esse daqui. Aí o cara chegou e falou assim, do Santana, tem certeza? Eu falei assim, do Santana. E era uma autopeça ainda de um português. Você imagina, português é complicado. Português eu falo pra você que o cara, ele tava falando que o preço que ele olhou lá, né, que ele sabia, porque a autopeça faz o seguinte, quando você tem uma peça, às vezes o fabricante ele fornece para várias empresas, várias fábricas, né? Vou dar uma paradinha aqui porque o vídeo tá aberto, tá fazendo muito barulho aqui. Deixa eu dar uma postada aqui, a segurança onde tá. Vou fechar esse vídeo aqui porque senão vai ficar saindo som no vídeo. Deixa eu deixar o vidro aberto, eu vou ajustar essa câmera aqui porque... Ajustar a câmera também porque ela tá... Aí, agora ficou melhor. Então vamos lá. E aí o que acontece? Aí tem empresas que fornecem a mesma peça para fabricantes diferentes, tipo assim, montadores diferentes, né? Aí depende do valor do carro, o cara vai cobrar proporcional ao valor do carro, né? Esse que é o problema, né? Então, por exemplo, quando eu vi que era o mesmo, por exemplo, o do Santana era tipo 60 reais na época, e o da Maré 600, 650, 700.
Aí quando eu cheguei em português, falei, não, esse daqui é motor de arranque de Santana. Aí ele olhou, ele falou assim, tem certeza? Eu falei, tenho. Aí ele pegou e vendeu pra mim lá, né, o de Santana, que era o mesmo motor de arranque. Aí o cara colocou lá, deu certinho, ainda faltava um parafuso ainda, porque acho que já tinham mexido ali, tentaram arrumar e não conseguiram. Aí colocou outro parafuso lá, deu certinho lá. Aí montou, aí eu passei com a maré na frente da peça dele. Olha isso aqui, cara, eu buzinei, e aí, beleza? Porque na hora que ele falou assim, tem certeza que é o Santana? Ele não é do maré, não. Eu falei, cara, eu tenho cara de ter maréia, né? E realmente eu não tinha maré, eu trabalhava com rifa, né? E aí o carro, mano, ficou top, não pegava de boa o carro, não deu mais problema não. Porque assim, é o que eu falei, os fabricantes, às vezes eles fazem peças para várias montadoras. E depende do preço do carro, se você fala que é de um carro, às vezes o autopeça ganha aí, né? Então ele te vende e vai proporcionar ao preço do carro, né? Então, foi isso daí. E aí o carro ficou bom pra caramba. Aí o cara não, na hora que eu fui falar pra ele, ó, eu troquei, gastei só isso, ele não acreditou que eu tinha feito serviço. Porque ele falou, não, peraí, mas, cara, só gastou isso, eu vi que era R$700, você gastou, eu gastei tipo uns R$100 pra trocar com mão de obra e tudo, né? E ele falou, não, cara, só o motor de arranque desse carro é 700 pau. Eu falei, então, eu sei, mas é o mesmo. Aí eu expliquei pra ele, não acreditou. Aí ele achou que eu não tinha feito serviço, entendeu? Que eu tava, tipo, metendo nota nele, desconfiou, gerou a confiança, né? A desconfiança, aí quando gerou a desconfiança, eu parei de trabalhar com ele. Eu falei, cara, não vou trabalhar mais com você não. Você gerou a desconfiança, tô falando com você, você não quer acreditar, então deixa pra lá isso daí. Aí a amizade continua, mas eu não trabalho mais pra você não. Inclusive eu tava pegando o rifa de uma BMW também, né? Aí entreguei tudo pra ele e não fiz, né? Mas é que eu falo, às vezes são coisas que você consegue substituir por outra peça. Às vezes tem uma mangueira, por exemplo, mangueira de arrefecimento. Às vezes você procurando, tirando a medida dela, você acha uma mangueira mais barata, depende do carro que for, para você poder substituir aquela mangueira e não ter mais um problema. Então a questão é você saber na hora de mexer no carro lá, porque senão você chega a falar assim, ah, eu tenho um carro tal, vai pagar fortuna às vezes em peça, que às vezes é a mesma peça, né? Então tem coisas que dá pra você substituir e colocar se for a mesma, né, do mesmo fabricante. E aí foi isso daí que aconteceu com a maré, né? Eu tenho um caso também em relação, já contei pra vocês, da Paraty, do Monza, né? Dessas coisas que acontecem com a gente lá, do RN19, né? Eu tive um RN19 também, onde eu acabei trocando todos as mangueiras de arrefecimento, cara, porque as mangueiras eram muito caras. Era muito caro. Aí em relação ao RN19, eu vou estar falando pra vocês aí no próximo vídeo, que eu acabei fazendo, os problemas que eu tinha com ele, que eu tive muitas vezes viajando com ele, tinha que parar o carro, né? Aí tinha a Kombi também com kit gás, motor 1.7, que era boa, hein? Essa é top. Então aí, cada videozinho eu vou contando sobre uma história do que aconteceu, coisa que de repente pode acontecer com você aí, se você aí tá num carro que você tá restaurando, um carro desses mais antigos, né? E acontecer, de repente você consegue deixar ele bom andando, às vezes gastando um pouco menos do que o pessoal anda cobrando aí, né? Que já aconteceu uma história também com o Sandero, aí depois eu vou contar, um Sandero 2013 Expression, que deu uma vez eu parei no meio da rua, que foi bomba de combustível que aconteceu. E aí a gente vai contando sobre isso aí. E não esqueçam, pessoal, se atentam aos golpes que o pessoal hoje cada vez estão se aprimorando mais, tá? Em relação de videochamada, fazendo de conta que é a família, e às vezes você pensa que está conversando com a pessoa, não tá. Empresas que oferecem serviço aí quando quer cobrar alguma taxa, sai fora. Precisa de fazer
Igual o cara tava falando que precisava instalar um rastreador para fazer entrega, essas entregas que estilo que você faz Shopee, só que era de medicamento, né? E para você ver o que os caras oferecem, o cara ofereceu uma ajuda de custo de 1.800. E realmente essa empresa existe, mas nos Estados Unidos, tá? Tava falando que tava vindo pro Brasil, porque não tem nada, nenhuma informação sobre essa empresa ainda aqui no Brasil. E eles estão usando nome de empresas conceituadas no mercado, né? E se passando por eles, falaram que ia pagar 1.800 de custo assim que eu começava a trabalhar, e ainda para trabalhar por período 320. Então dava para carregar 2 períodos, que era, se carregava 6 da manhã e dava para fazer as entregas, era 12 entregas, ó. Geralmente é 30, 35 que você pega no lote deles, pagava uns 350. Pagava 320 por 12. E depois à tarde, por 2 horas, se quisesse carregar de novo, você poderia carregar para entregar até as 6 mais 320. Então eles ofereciam 640 pau. Ah, e outra coisa, a ajuda de custo é por um período. Por exemplo, se você fosse fazer 2 períodos, você pegava 3.600 de ajuda de custo, de vale como se você colocar em custo. Cara, aí todo mundo pensa, né? Fala, caramba, vou lá. Ah não, você já pega se você for fazer os 2 períodos, você pega esse valor de 1.800 por quinzena. Se você for fazer um período só, você pega esse valor mensalmente. Mas assim que você começa, você já pega, né? E aí foi que ele falou. E aí ele falou também que só que daí na hora fiz o cadastro certinho. Aí pra começar a trabalhar eu tinha que instalar um rastreador. Ele falou, você tem que... Eu falei, não, eu já tenho um rastreador no carro. Ele falou, não, mas você tem que instalar um rastreador, porque tem que ser nosso para acompanhar, porque você vai transportar mercadoria de um valor alto, né? Porque medicamento é valor alto, tá? E insumos hospitalares, que ele falou, né? Aí eu falei assim, tá bom. Eu falei, um rastreador a mais, um a menos, né, no carro. E aí veio o golpe, porque ele falou assim, mas aí para instalar esse rastreador ele tem um custo de R$1.000. Quer dizer, o cara fez tudo isso para depois falar que eu tinha que pagar R$1.000 para começar a trabalhar. Cara, absurdo isso. Então tomam cuidado, porque os caras cada vez estão se aprimorando mais, se especializando mais em dar golpe. E é assim, eu geralmente só atendo telefone quando conheço, não conheço, geralmente eu não atendo, né? Porque a gente nunca sabe a maldade que vai vir por trás aí. Beleza, pessoal? Então Deus abençoe aí, até o próximo vídeo do canal aí. No próximo vídeo eu vou ver se eu vou fazer falar do Sandero. Eu vou ver lá. Primeiro acho que eu vou contar do Sandero. O Sandero também é interessante, isso daí. Beleza? Deus abençoe aí e até a próxima aí.